Fala galera, beleza? Hoje nós vamos trocar uma ideia sobre áreas de atuação. Uma dúvida muito comum, todo mundo passa por isso. Todo mundo que sai da faculdade ou está estudando, está ali naquele ritmo de faculdade, de curso técnico, sempre vem à tona essa dúvida: o que fazer depois da faculdade, o que fazer depois do curso técnico. E aqui nós vamos conversar um pouco sobre três áreas, três caminhos que podem ser seguidos. E a ideia é mostrar um pouco dessa realidade para vocês através da nossa experiência. Então, basicamente, existem algumas oportunidades que eu elenquei em três tópicos: consultoria, que aí é no caso do empreendimento mesmo, de você abrir sua própria empresa, prestar o seu serviço como autônomo, e existem outras possibilidades como indústrias, se você quer seguir na carreira de CLT, né, trabalhando como funcionário de alguma empresa, técnico responsável pela área ambiental, tem algumas oportunidades que eu vou trazer também para vocês, e também ingressar no setor público, que aí realmente são, para mim, as melhores oportunidades que a gente tem hoje em dia na área de meio ambiente aqui no Brasil. Então, essa é a introdução. Vamos começar falando um pouco sobre consultoria. Então, eu coloquei entre parênteses empreender. Então, a consultoria ambiental, ela é desafiadora porque muitas vezes, para todo mundo isso, né? Para mim foi dessa forma também. Na faculdade, na vida, na escola, na nossa formação humana mesmo, como cidadão, a gente não tem esse viés de buscar o empreendedorismo, a gente é pouco estimulado, vamos dizer assim. Principalmente hoje em dia até que é diferente, né? O empreendedorismo ele tomou conta do mercado, então muito se fala, tem muitos livros, muitas pesquisas, cientistas, enfim, muita galera que já estuda empreendedorismo e traz aí os resultados desses estudos, mas isso ao longo dos anos, lá em 1990, a época que eu nasci, percebo que a gente não tinha esse estímulo todo. Então, através desse estímulo de empreendedorismo, a ideia é o seguinte: você abre a sua empresa e presta seu serviço. Pô, Rafael, mas aí eu preciso. Sempre surge a dúvida clássica do CNPJ, da responsabilidade técnica, se precisa ter um visto no CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, ou um visto no Conselho Regional de Biologia, depende muito da sua área de formação. Mas a ideia da consultoria é uma possibilidade, porque depois que você sai da faculdade, ou depois que você já tem um curso técnico, cair para o mercado de trabalho é mais simples. É óbvio que você vai ter vários desafios, porque a consultoria, primeiramente, se você não tem um dinheiro ali guardado e tal, você não consegue investir tanto dinheiro nesse primeiro momento. Mas com o seu notebook e a sua cabeça, você consegue, e o acesso à internet, é claro, você consegue resolver muitos problemas de muitas pessoas que estão nessa área de meio ambiente. E aí prestar seu serviço e oferecer essa renda através desse dessa possibilidade. Então, existem três tópicos. Você pode especificar, é importante nichar, né? Quando você for buscar esses trabalhos de consultoria, é importante você entender quais são as suas habilidades, o que você se identifica mais e buscar esse nicho. Pô, Rafael, mas eu nunca tive experiência com nada de meio ambiente. Então, começa de uma forma mais genérica. Aí realmente tem que abraçar um pouco de tudo, até para fazer uma base boa de experiência, e aí sim, lá na frente, você conseguir realmente buscar o seu nicho, buscar o que realmente vale a pena para você, e aí você foca nesses tipos de serviços. Mas num primeiro momento, como você não tem experiência, realmente vai ter que pegar muito serviço, abraçar um pouco de tudo. E, na minha visão, isso no começo é certo, até para você ter um contato ali com várias abordagens, vários assuntos que estão dentro desse contexto da área ambiental. Mas existem contextos também que são bem específicos. Por exemplo, tem pessoas que hoje cursaram engenharia ambiental, biologia, enfim, que tiveram toda a sua vida voltada mais para a área rural, né? Então as pessoas têm pais ali que são produtores rurais, então já tem uma certa afinidade com esses assuntos rurais e agrários. Então você pode buscar
serviços na área de consultoria ambiental nesse nicho, rural e agrário. E são vários, né? Supressão de árvores, você tem o cadastro ambiental rural, você tem o outorga de recursos hídricos, tem as autorizações para intervenção ambiental. Então, são vários nichos, né? Mesmo se você não nichar especificamente rural, agrário, nesse serviço, se você, por exemplo, fizer um serviço, eu sou uma consultoria para esse serviço mais para a indústria, vai surgir oportunidade rural. Então é importante ter um parceiro também que faça, que seja um braço da sua consultoria também para que você não perca serviço e também o cliente saia satisfeito, né? Pô, vou lá na consultoria do Rafael, mesmo ali, você não precisa falar para o cliente, eu não faço serviço rural, tem um parceiro que faz. Pega o serviço e aí você distribui para os seus parceiros, mas resolve a dor do cliente. Isso é importante para ele porque ele vai sair satisfeito, independente de qual foi a solução, desde que, lógico, seja uma solução técnica e que use aí utilize da sua ética. Isso é básico também. Mas você pode optar por outro caminho, caminho industrial, para atender mais empresas que estão aí no seu município, no seu estado, na sua região. Então, isso, eu até falei, adiantei um pouco falando sobre CNPJ, responsabilidade técnica. Para você prestar o serviço de consultoria hoje, Rafael, eu quero começar amanhã. Eu vou prospectar aqui, já tem uma possibilidade. Eu posso começar? Você pode começar tranquilo. Para mim, o mais importante é justamente essa questão da responsabilidade técnica. Isso aí não tem muito jeito de fugir, até porque a RT, a anotação de responsabilidade técnica, você só vai consegui-la se você tiver ali o seu cadastro junto ao conselho específico da sua formação. Então, é importante que você faça esse cadastro, é bem simples. Se você é formado em engenharia, arquitetura, biologia, é só ir no seu respectivo conselho, geralmente eles têm base em vários municípios. Você vai lá e solicita, eu quero fazer um cadastro aí, que eu quero começar a trabalhar como consultor de forma autônoma. Faz lá seu cadastro, vai ter que pagar algumas taxas, mas nada muito caro nesse começo. Depois de cadastrado, aí sim você vai pagar uma taxa anual, que para engenheiros, no meu caso engenheiro ambiental, está girando aí na faixa de R$ 600 por ano. Essa taxa chega em janeiro, e aí você pode até dividir também, alguns conselhos têm feito dessa forma, dependendo do estado. Mas eu acredito e dou essa dica para vocês para que já comecem com essa questão da responsabilidade técnica já organizada. Agora, CNPJ, eu acredito que seja mais um pouco para frente. Você não precisa do CNPJ para iniciar na consultoria. O CNPJ é importante sim, porque ele vai te abrir portas para que você consiga profissionalizar mais a sua empresa, né? Dar um ar mais de organização e profissionalismo. E também o CNPJ ele vai possibilitar a abertura de novos clientes, por exemplo, empresas que realmente não só vão fechar serviço com empresas que têm um CNPJ, porque aí precisa de uma emissão de nota fiscal. Aí realmente você consegue atender esses clientes que são maiores, né? Vamos dizer assim. Então é importante não ficar com esse negócio amarrado. O CNPJ eu só vou começar a prestar serviço se eu tiver o CNPJ. Não precisa no primeiro momento. Até porque você pode emitir uma nota fiscal como pessoa física junto à sua prefeitura. Então a nota fiscal lá autônoma, você consegue, é só dar uma pesquisada aí no site da prefeitura, dá para fazer de forma como pessoa física, não necessariamente como um cadastro de pessoa jurídica. Então, para começar, basicamente isso nas 3 áreas aqui, né? Eu coloquei 3 nichos de consultoria que você pode buscar nesse primeiro momento. Mas para começar, realmente, essa questão da responsabilidade técnica, para mim, é o item mais importante. E você pode buscar também, tem gente que especifica na área de saneamento. Então, muitas empresas têm uma dificuldade tremenda com efluente, com esgoto, com o tratamento desses efluentes. Então, você pode prestar serviço por exemplo, prestando serviços de manutenção, da parte técnica, de orientação técnica, de como que funciona uma estação de tratamento de esgoto compacta, como que funciona um sistema de fossa séptica, quais as preocupações que a empresa deve ter, as empresas que têm esse tipo de sistema de tratamento de esgoto. Então, você pode nichar nessa área de efluentes ou na área de tratamento de água também, é uma área interessante que muitas empresas têm buscado, porque a parte de cobrança
desses itens tem sido mais robusta no Brasil. Então, são 3 caminhos que a gente pode iniciar, que é pela consultoria ambiental, ramificando aí, escolhendo um nicho que você se adapte melhor. Outra oportunidade que é bem comum são de pessoas que buscam estágio, oportunidades dentro de consultorias ambientais que estão nesse processo de contratação de profissionais. Hoje em dia, o ramo de consultoria ambiental está bem robusto. Nós percebemos que cresceu muito nos últimos anos, até porque essa prestação de serviço ela começou a ser valorizada à medida que, como eu comentei com vocês, a própria sociedade também começa a entender que preocupação com o meio ambiente, sustentabilidade são temas importantes para todo mundo. E, obviamente, as políticas públicas vão evoluindo e aí sim vão surgindo oportunidades e aí essas consultorias também foram surgindo ao longo dos anos. Então é bem comum buscar essas oportunidades de ingresso no mercado de trabalho através das consultorias ambientais, mesmo sem experiência. O detalhe da consultoria ambiental que é interessante é justamente isso. Às vezes você consegue um estágio justamente para que é, seja bom para os dois lados. A consultoria ambiental tem muita demanda administrativa, né? Muitos processos têm a parte administrativa, né? Quase todos. Então, você precisa ali de uma juntada de documentações, uma parte mais burocrática, que aí a empresa pode repassar para o estagiário. E o estagiário, diante dessas possibilidades de trabalho, ele consegue ir evoluindo ali, apesar de estar mexendo mais com a documentação, bem no começo ali, ele está mexendo com o documento, mas ele está aprendendo, tá absorvendo ali conhecimentos que vão ser importantes lá na frente para que ele consiga as experiências desse primeiro momento no mercado de trabalho. Então, é uma porta de entrada buscar estágio em empresas de consultoria ambiental. Como que eu vou fazer isso? Você pode buscar no Google da vida empresas consultoria ambiental na sua cidade. E aí pegar ali um telefone, um WhatsApp. Hoje, essa questão de acesso a conversas facilitou bastante, né? Você pode mandar ali um WhatsApp, se disponibilizando, mandar um currículo. Mais para frente aqui no curso eu vou explicar como que a gente pode fazer um currículo que seja mais interessante, mesmo não tendo experiência na área ambiental. Então eu vou dar alguns insights nesse sentido que foram importantes para mim. Mas é uma porta de entrada. E outro detalhe que eu queria comentar também voltando a falar sobre a responsabilidade técnica em relação à RT, que eu deixei de falar. A RT, ela é, assim, o respaldo que o profissional tem relacionado ao serviço que ele prestou. Por isso que é importante ter tudo certo junto ao conselho que gere a sua profissão, porque através da RT você se respalda e a empresa também se respalda referente ao serviço que você fez. Então vamos supor que eu fiz um dimensionamento de uma fossa séptica para um determinado empreendimento. Então fiz lá todas as contas, dimensionei, utilizei NBR específica, e aí eu fui o responsável técnico por esse trabalho. Se der algum problema lá na frente, com esse dimensionamento, a empresa que eu prestei o serviço, ela pode me cobrar, que eu fui o responsável por essa atividade. E vice-versa. Então, se você faz um serviço e não tem RT, fica um trabalho informal, né? Você não tem ali um suporte profissional do seu conselho te respaldando, tá? Então é importante ter essa responsabilidade técnica organizada para que comece realmente o serviço de consultoria.